Minha experiência de quase morte aconteceu em 16 de novembro de 2006, então já faz um bom tempo. Eu era dono de um negócio. Minha esposa e eu gerenciávamos juntos. Eu viajava como mecânico de campo enquanto ela cuidava da papelada. Meu trabalho era reparar motores a diesel no local, porque alguns veículos simplesmente não podiam ser levados até uma oficina. Eu tinha todas as ferramentas no meu caminhão e ia de lugar em lugar consertando motores em pedreiras, fazendas ou qualquer outro ambiente necessário. No dia do acidente, eu estava trabalhando em um caminhão madeireiro Peterbilt, em uma empresa de extração de madeira a cerca de 1 hora ao sul da nossa casa, em uma área bem rural. Fui chamado porque o caminhão estava com um vazamento de líquido de arrefecimento. O mecânico local não tinha o treinamento ou as ferramentas adequadas para o conserto do motor, então me contrataram como especialista. Trabalhamos no caminhão na terça, quarta e quinta-feira. No final do expediente de quinta, para testar o reparo, pedi ao outro mecânico, Leonard, que ligasse o motor. O motor ficou funcionando por uns 15 ou 20 minutos. Como é difícil aquecer um motor dentro de uma garagem sem carga, ele estava em marcha lenta acelerada para ganhar temperatura. Enquanto isso, eu estava limpando minhas ferramentas e guardando-as no caminhão. Foi quando Leonard se aproximou, deu um tapinha no meu ombro e disse: "Ei, antes de ir, pode dar uma olhada em mais uma coisa?" Ele sabia que havia um ponto do motor com vazamento de óleo e queria que eu diagnosticá-lo. Olhei para o relógio. Eram 18 horas e 10 minutos. Eu tinha saído de casa às 6 horas da manhã e chegado ao local às 7 horas. Se eu fosse embora naquele momento, já seria um dia de mais de 13 horas de trabalho. Não queria ficar mais tempo e Leonard percebeu. Então ele disse: "Você não precisa consertar, só queria que desse uma olhada e me dissesse o que pode estar acontecendo. Se você estivesse na frente de um desses caminhões gigantes, classe 8, e olhasse sob o para-choque, veria que a peça mais baixa do caminhão é o eixo dianteiro. O eixo liga as duas rodas da frente e sustenta um peso enorme, entre 5 e 6 toneladas, ou seja, de 10 a 12 mil libras só nos pneus dianteiros. O caminhão, mas esse é o peso apenas sobre aqueles 2 pneus dianteiros." Então, Leonard havia erguido aquele eixo. Ele colocou um macaco hidráulico simples, um macaco de garrafa, sob o lado do passageiro do eixo e o ergueu. Ele removeu a roda dianteira do lado do passageiro. Agora, esse caminhão ficou apoiado no macaco com a roda removida por 3 dias. Ele estava funcionando há 15 ou 20 minutos, e agora ele queria que eu fosse para debaixo do caminhão para ver se conseguia diagnosticar de onde vinha o vazamento de óleo. Há uma ferramenta que os mecânicos usam chamada Creeper, carrinho deslizante. O Creeper dele era um verdadeiro lixo. Era de plástico, tinha um núcleo oco, não tinha rodinhas pequenas e de qualidade. O problema com esse tipo de Creeper é que todo o piso de oficina tem rachaduras, pedrinhas e sujeira, e por isso é muito difícil deslizar sobre esses pequenos obstáculos com rodinhas tão pequenas. Eu me lembro de olhar para o Creeper e pensar que não queria usá-lo, porque só iria me irritar. Olhei para trás, para a parte de trás do meu caminhão de serviço, onde eu tinha meu Creeper da Snap-on com 6 grandes rodas resistentes e uma estrutura de aço. Eu queria ir para casa, não queria perder tempo desamarrando meu Creeper, então usei o dele. E ainda bem que fiz isso, porque literalmente fez a diferença entre ser esmagado ao meio ou cortado ao meio. Deitei-me sobre aquele Creeper de plástico oco. Para você imaginar, entrei debaixo do para-choque dianteiro com os pés primeiro, com apenas espaço suficiente para deslizar sob o para-choque. Então, fui completamente para debaixo do caminhão. O para-choque ficou atrás da minha cabeça e o eixo, que tem aproximadamente a largura de uma nota de dólar de frente para trás, acabou exatamente sobre a parte macia do meu abdômen, ou seja, da base das minhas costelas até a região pélvica, bem onde fica o umbigo. O eixo atravessava de um lado ao outro do meu corpo.
O eixo estava sendo sustentado pelo macaco no meu lado esquerdo, que era o lado do passageiro do caminhão. No lado direito, ou seja, do motorista, a roda ainda estava presa ao eixo. Eu estava deitado ali, olhando para a parte de baixo do motor e consegui identificar a área suja onde parecia estar o vazamento. Concluí o que achava que era o problema e percebi que não precisava mais do caminhão ligado. Gritei para o mecânico: "Leonard, pode desligar o motor?" Assim que falei isso, ele entrou na cabine para desligar. Caminhões Peterbilt, como a maioria, possuem suspensão a ar, então era normal o caminhão balançar um pouco quando alguém entrava. Mas, quando ele subiu na cabine, percebi um movimento pelo canto do meu olho esquerdo. Virei a cabeça bem a tempo de ver o macaco que segurava o eixo escorregar. Quando ele entrou na cabine, toda a estrutura se deslocou. Olhei e vi o eixo bem ali e o macaco, que deveria estar segurando, havia escorregado completamente. Estava inclinado na borda e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele disparou para fora. De repente, 5 a 6 toneladas, algo entre 10.000 e 12.000 libras de aço, despencaram bem no meio do meu corpo. O lado esquerdo do eixo atingiu o chão, enquanto o lado direito ainda estava parcialmente suspenso pela roda do motorista. Para você imaginar, 10 a 12.000 libras de aço caindo de uma altura de aproximadamente um pé, batendo no chão de cimento, causaram um barulho ensurdecedor. Mas o som mais estranho de tudo foi que, misturado a esse estrondo de metal e concreto, eu ouvi um ruído líquido, como um turbilhão. Mais tarde, percebi que esse líquido era eu. Quando o caminhão caiu sobre mim, o sangue subiu pela minha garganta, saiu pela minha boca e espirrou no chão. Olhei para o sangue e, naquele momento, só consegui dizer: "Senhor, me ajude." Eu disse isso 2 vezes, não sei bem por quê. Talvez por medo de que ele não me ouvisse da primeira vez. Quando olhei para baixo, vi o eixo encostado no chão, do lado do passageiro, e subindo num ângulo do lado do motorista, onde a roda ainda estava presa. Depois de ter atravessado o meu corpo, restava apenas cerca de 1 polegada de espaço entre o fundo do eixo e o cimento no meu lado esquerdo. Sei a largura do eixo de frente para trás e ele basicamente tomou todo o espaço entre a base das minhas costelas e a região pélvica, pressionando completamente de um lado ao outro do meu corpo. Do lado direito, havia talvez 2 polegadas de espaço, o que significa que, segundo os relatórios médicos e radiológicos, eu fiquei mais fino do que minha própria coluna vertebral na parte central do meu corpo. Meus ossos L4 e L5 estavam quebrados, com fraturas em forma de teia de aranha e achatadas. Eu estava literalmente mais fino do que minha espinha no meio do corpo, mais fino à esquerda e um pouco mais grosso à direita. Tudo dentro de mim foi completamente esmagado. A dor era indescritível, simplesmente fora dos limites. O creeper de plástico colapsou completamente, achatando-se em nada, porque não tinha estrutura, não tinha rodas resistentes, era apenas um pedaço de plástico que desapareceu sob a pressão brutal do caminhão. Uma coisa oca de plástico, então ela se achatou. Se eu estivesse no meu carrinho da Snap-on, bem ali no meio, há uma travessa extra com 1 polegada de espessura, um conjunto extra de rodas, e em vez do carrinho em que eu estava simplesmente desmoronar, se eu estivesse naquele com a travessa de aço bem ali, a espessura da travessa seria a espessura do quanto eu fui esmagado. Então, em vez de ser simplesmente esmagado até ficar incrivelmente fino, eu teria sido cortado ao meio por causa da estrutura de aço. Isso por si só foi um grande detalhe. O caminhão estava em cima de mim, o motor ainda estava funcionando, ele não desligou o motor porque o macaco escorregou antes que ele pudesse desligá-lo. Então ele desceu do caminhão e, como eu disse, o para-choque estava atrás da minha cabeça. Havia um espaço abaixo, no lado do motorista, entre a parte inferior do para-choque e o cimento do chão da garagem. Ele olhou para mim por baixo do caminhão e nós nos olhamos. Do meu ponto de vista e do dele, só dava para ver meu corpo da cintura para cima, porque o eixo era muito alto e tinha caído sobre mim,
Literalmente, só dava para ver minhas costelas para cima. Eu olhei para ele e ele olhou para mim. Ele entrou em choque ao ver meu corpo esmagado daquele jeito. Ele congelou. Então eu fiquei repetindo: ligue para o 911. Continuei dizendo isso repetidamente, mas ele não se movia. Pareceu uma eternidade. Eu não sei quanto tempo se passou, mas finalmente ele saiu do estado de choque, fez a ligação e disse: o caminhão caiu sobre um cara esmagado ao meio, e desligou. Assim que ele desligou, comecei a implorar para que ele desligasse o motor, porque motores a diesel grandes vibram naturalmente por causa do seu design. O motor estava literalmente logo acima de mim, o eixo tinha caído sobre mim e todo aquele peso pressionando meu corpo com a vibração parecia que estava me serrando ao meio. Eu só implorava: por favor, desliga o motor. Porque aquilo estava intensificando a dor, vibrando sobre minhas vértebras quebradas. Ele subiu no caminhão e desligou o motor. Depois, pegou o macaco que tinha sido ejetado e tentou descobrir como tirar o caminhão de cima do meu corpo. Infelizmente, quando o eixo caiu, não havia como colocar o macaco de volta debaixo dele para levantá-lo. O que ele fez foi deslizar o macaco sob um grande componente da suspensão, uma mola de lâmina. Se você olhasse de lado para onde a roda estava faltando, veria uma grande mola curva presa ao chassi e o eixo estava preso na parte inferior dessa mola. Ele colocou o macaco sob o arco da mola curva do lado esquerdo do caminhão. Você não quer levantar algo por um arco ou curva porque o macaco vai escorregar. Eu implorava para que ele não fizesse isso, pois tinha medo de que escorregasse e o caminhão caísse sobre mim de novo. Já doía o suficiente. Mas ele continuou, porque era o único lugar onde podia apoiar o macaco. Ele começou a bombear o macaco manualmente e eu via que ele escorregava conforme subia na mola. Eu repetia: por favor, não faz isso aí. Mas ele insistiu, pois não havia outro lugar. Finalmente, a borda do macaco encaixou em um pequeno suporte, um grampo em formato de U, e conseguiu segurar. Agora, o caminhão começou a subir. A cada bombeada, ele subia mais e mais. Finalmente, ele conseguiu tirar o caminhão de cima do meu corpo. Quando isso aconteceu, eu consegui olhar para meu corpo de cima a baixo pela primeira vez. Foi bizarro. Eu usava um uniforme de trabalho com o nome da minha empresa, Bruce's Mobile Service, com alguns emblemas de mecânico, mas na altura das costelas, meu uniforme simplesmente ia reto para trás, acompanhando minha coluna, e voltava na altura do meu quadril, ou seja, no meio do meu corpo havia uma parte completamente achatada. Era tão surreal que meu cérebro não conseguia processar, não havia nada para comparar. A dor era insuportável. E então, algo estranho aconteceu. Até aquele momento, eu já estava sentindo uma dor horrível, mas, assim que o caminhão foi tirado de cima de mim, senti uma fraqueza extrema. Descobrimos depois o motivo. Eu tinha 5 artérias principais completamente rompidas. Assim que o peso do caminhão saiu do meu corpo, essas artérias começaram a sangrar internamente. Os médicos nos disseram depois que, se você tiver apenas uma artéria principal rompida e não puder estancar o sangue, você morre em 8 a 10 minutos. Eu tinha 5 artérias rompidas, além de danos no baço, pâncreas, algumas costelas quebradas, vértebras esmagadas. Basicamente, tudo na região central do meu abdômen estava destruído. Eu comecei a entrar em pânico, com medo de que o macaco escorregasse e o caminhão caísse sobre mim de novo. A dor já era insuportável, então comecei a implorar para que ele me tirasse debaixo do caminhão. Mas, por causa da forma que meu corpo ficou, ele não queria me tocar. A maioria das pessoas já ouviu que não se deve mover alguém com uma lesão na coluna, pois pode causar paralisia. Mas eu estava desesperado. Ainda estava sobre o carrinho de mecânico que havia se partido ao meio e achatado. Como ele não me ajudava, entrei em pânico. Eu me estiquei para trás, agarrei a parte inferior do para-choque e, com tudo que me restava de força, consegui me arrastar um pouco para fora. Agora, meus ombros e braços estavam para fora do caminhão.
mas o resto do meu corpo ainda estava embaixo. Olhei para baixo e vi que o eixo estava sobre minhas pernas. Pensei, se o macaco escorregar agora, ele vai cair sobre minhas pernas e quebrá-las. Então, coloquei minhas mãos no para-choque e tentei fazer mais um esforço para me puxar completamente para fora. Foi nesse momento que percebi que não conseguia respirar. Ambos os meus pulmões tinham colapsado porque o impacto empurrou meu diafragma para cima. Até aquele momento, com toda a dor e adrenalina, eu nem tinha percebido que não estava respirando direito. Só então me dei conta. Meu coração estava disparado, meu corpo em choque. Quando você está em choque, seus batimentos cardíacos ficam extremamente acelerados. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos, e de repente eu o ouvi parar. Primeiro, estava rápido. Tum, 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 e depois começou a diminuir. Tum, tum, tum. Até que fez um último batimento e parou. Naquele instante, meu espírito saiu do meu corpo. Eu fui para o teto da garagem e comecei a olhar para baixo, vendo toda a cena do acidente. E a primeira coisa que posso dizer é que senti uma paz perfeita. Nunca na minha vida senti algo tão bom, uma paz absoluta. Nenhuma dor, nenhum medo. Apenas uma paz perfeita enquanto eu observava tudo lá de cima. Eu estava tão desconectado da cena do acidente que não percebi que o cara debaixo do caminhão era eu. O homem com quem eu estava trabalhando, Leonard, estava de joelhos, passando os dedos pelo meu cabelo e chorando. Eu podia ouvir cada palavra que ele dizia. Ele falava coisas como: "Eu é que deveria estar morto, não você. Me desculpe, sou um velho tolo." Coisas assim, mas eu não me importava. Lá no alto, no teto, nada disso fazia diferença para mim. Eu apenas observava. Acho que essa é a única palavra que posso usar, apenas observando lá de cima, em perfeita paz, mesmo com todo o caos acontecendo lá embaixo. Os bombeiros voluntários começaram a chegar um por um, conforme conseguiam. Os 2 primeiros chegaram bem rápido. Mais tarde, descobri que estavam voltando do trabalho naquela área remota, pois moravam por ali. Eu os observei de cima enquanto chegavam. Um detalhe que, para mim e para o corpo de bombeiros voluntários, provou que o verdadeiro Bruce, meu espírito, estava no teto, foi a chegada dos 2 últimos socorristas. Eram uma mulher ruiva chamada Shannon e um homem mais velho de cabelos grisalhos. Eles entraram pela porta dos fundos da oficina. Se puder imaginar, era uma grande garagem retangular para caminhões. Eu estava trabalhando em um caminhão semi-reboque que estava estacionado no fundo. Meu caminhão de serviço estava encostado nele. Durante toda aquela semana, entrei e saí pelo caminho principal, um pequeno asfalto que levava direto à estrada. Todos os bombeiros voluntários entraram por essa porta principal, exceto Shannon e o homem grisalho. Vou avançar um pouco na história. Passei o ano seguinte no hospital. Quando finalmente saí, quis agradecer aos bombeiros voluntários. Liguei para o chefe e perguntei se poderia ir a uma reunião mensal deles. Ele me disse o dia e então fui. Isso foi mais de um ano depois do acidente. Na reunião, havia cerca de 30 pessoas. Consegui reconhecer 8 das 10 pessoas que estiveram na cena do acidente, mas aqui está a parte realmente interessante. Consegui identificar Shannon porque era a única mulher ruiva e o homem grisalho. Na frente de todos, perguntei por que tinham entrado pela porta dos fundos, já que todos os outros entraram pela frente. Eles pararam para pensar, pois já fazia muito tempo, e então se lembraram, haviam errado a entrada principal. Receberam o chamado, passaram pela entrada sem perceber e, ao verem as luzes piscando, seguiram por uma entrada secundária, uma estrada de cascalho que levava aos fundos da oficina. Enquanto eu observava tudo do alto, via Leonard chorando e passando os dedos pelo meu cabelo. Ao lado dele, havia 2 anjos,
Leonard tem cerca de 1,85 m de altura e os anjos eram pelo menos 2 pés, 60 centímetros, mais altos que ele. Estavam de joelhos, em silêncio, sem dizer uma palavra. Um deles, que estava do lado do motorista, colocou a mão no meio da parte achatada do meu peito. O outro fez o mesmo. Fiz muitas pesquisas na Bíblia depois disso. Descobri que os anjos são mencionados 290 vezes. Às vezes, eles se parecem com pessoas normais, outras vezes não. Algumas vezes têm asas, outras não. Os 2 que eu vi não tinham asas. Eram como 2 homens altos, de 2,40 m, vestindo túnicas brancas brilhantes, algo que encontrei descrito algumas vezes na Bíblia. Eu só vi suas costas, não seus rostos. Tinham cabelos muito longos que iam até o cinto de suas túnicas. Eram muito musculosos. Apenas tocaram meu corpo, e de onde eu estava, aquilo parecia completamente normal. Acho que, no reino espiritual, simplesmente aceitamos as coisas como elas são. Eu apenas olhava para baixo e pensava: aqueles anjos estão ali para ajudar aquele cara, que bom. Foi então que Shannon entrou. Ela se ajoelhou e começou a procurar um pulso. Os anjos ainda estavam lá. Perto do canto da frente do caminhão, no lado do passageiro, havia um homem grande, vestindo macacão de fazendeiro cinza com listras azuis. Ele estava de braços cruzados e ao lado dele havia um homem menor. Enquanto Shannon verificava meu pulso, ouvi o homem grande dizer para ela: "Shannon, é tarde demais, ele já se foi." Ela continuava freneticamente tentando encontrar um pulso. Não conseguia entender por que ninguém estava fazendo nada. Mas a razão pela qual não tentaram reanimar-me foi porque meu tórax estava completamente esmagado. Então, simplesmente ficaram ali, esperando. Vários minutos se passaram. Shannon ainda tentava sentir meu pulso. O homem grande repetia: "É tarde demais, ele já se foi." E então, enquanto eu observava do alto, vi algo acontecer com Shannon. Ela começou a dar tapas no rosto daquele cara e a dizer: "Volte, volte." Então ela perguntou a Leonard, o outro mecânico com quem eu estava trabalhando: "Qual é o nome dele?" O cara respondeu: "Bruce Vetta." A mulher começou a gritar cada vez mais alto: "Bruce Vetta, volte, volte." Havia cerca de 10 pessoas do Corpo de Bombeiros voluntários e alguns socorristas. Todos estavam ali, respeitosamente conversando, até que ela começou a fazer isso. Quando ela começou a me dar tapas no rosto e gritar: "Volte, volte", todos pararam de falar e ficaram olhando para ela com aquela expressão de: "O que essa mulher está fazendo?" Eles simplesmente ficaram parados, observando-a. Ela ficou ainda mais alta e, de repente, meu espírito saiu de onde estava, no teto. A única maneira que posso descrever isso é que, cada vez que ela dizia "Bruce Vetta", aquilo soava vagamente familiar. Meu espírito parecia estar descendo lentamente e, quando chegou até a metade do caminho, de repente, voltou para o meu corpo com força. No momento em que meu espírito entrou no corpo, meu coração começou a bater. Ela disse que meus olhos estavam completamente fechados, mas, assim que meu coração voltou a bater, meus olhos se abriram. Quando isso aconteceu, passei de sentir a paz mais absoluta que já experimentei para estar em um corpo esmagado pela metade, sentindo a pior dor que já senti. A dor era horrenda. Foi nesse momento que percebi que eu estava observando tudo de cima e que, na verdade, eu era o cara de baixo do caminhão. De repente, tudo voltou à minha mente rapidamente. Sim, o caminhão caiu sobre mim. E então pensei: droga, eu sou o cara de baixo do caminhão. A dor era insuportável. Eu me lembro de dizer: "Não, eu não quero isso. Está doendo demais. Eu não quero isso." E no instante em que tomei essa decisão, meu coração parou novamente. Meu espírito deixou meu corpo e subiu de volta para o teto da garagem. Dessa vez, havia uma diferença. Além de ver as mesmas coisas, os 2 anjos inclinados sobre meu corpo, Shannon, a mulher e todas as outras pessoas. Agora eu via algo novo.
Saindo do teto da garagem, num ângulo de 45 graus à minha direita, havia um túnel ou tubo com uma luz brilhante no fim. Atualmente dizem que entre 8 e 10 milhões de pessoas já tiveram experiências de quase morte e muitas delas relatam ter visto um túnel com uma luz no final. Foi exatamente o que eu vi. Havia um túnel com uma luz brilhante no final e eu sabia, com toda a certeza do meu espírito, que o céu estava no fim daquele túnel. Eu estava feliz por ir, entrei no túnel e fui disparado em direção à luz a uma velocidade incrível, como em uma montanha-russa. A velocidade era tão intensa que dava para sentir a força G. Eu estava indo, feliz por estar indo para o céu, mas então, de algum lugar atrás de mim, pude ouvir aquela mulher novamente. Ela continuava gritando: "Bruce, volte! Volte!" De repente, eu parei no túnel. Fui sugado para trás, saindo do túnel, e me vi novamente no teto da garagem. Olhei para baixo e vi todas as pessoas lá embaixo. Meu espírito voltou para o meu corpo pela segunda vez. Dessa vez, quando voltei, olhei para a esquerda e depois para a direita com meus olhos físicos. Quando minha alma retornou e meu coração voltou a bater, procurei pelos anjos, mas não conseguia mais vê-los. Não havia mais nada visível no mundo físico. Isso me assustou muito, porque a dor era insuportável e o terror de estar naquele estado era avassalador. No meio desse caos, porque essa é a melhor palavra para descrever, ouvi uma voz suave e calma dentro de mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo vive dentro dos cristãos e que Deus fala através dele. Eu ouvi essa voz sussurrando: "Se você quiser viver, terá que lutar. E será uma luta difícil." Uma das coisas que mais amo em Deus é que ele não mente, não enrola, não exagera. Ele apenas diz a verdade. E eu não queria lutar. Estava doendo demais. Então eu pensei: dane-se, eu não quero lutar. Pela segunda vez, meu coração parou, meu espírito deixou meu corpo e subiu ao teto da garagem novamente. Agora era a terceira vez que eu estava ali. O túnel se abriu novamente e, pela segunda vez, entrei nele, disparando rumo ao céu, sentindo aquela paz perfeita. Mas, de novo, aquela mulher começou a me chamar, batendo no meu rosto. "Bruce, volte!" Mais uma vez, fui sugado para trás para fora do túnel. Olhei para baixo e dessa vez pude ver os anjos novamente. Eles ainda estavam lá, tocando o meio do meu corpo. Meu espírito voltou para o corpo pela terceira vez. Quando voltei, Shannon estava bem perto do meu rosto. Ainda estava deitado na prancha e ela estava ali, olhando diretamente para mim. Assim que retornei, ela me perguntou: "Senhor Ipuri, à beira da vida e da morte, pelo que você tem que lutar?" Naquele momento, senti com absoluta certeza que era Deus falando comigo através dela. O Espírito Santo estava me lembrando que, se eu quisesse viver, teria que lutar. E então, Shannon continuou: "Você tem esposa, tem filhos, pelo que você tem que lutar?" Imediatamente pensei na minha esposa, Lori, e nos meus 4 filhos pequenos. "Fique aqui", ela disse. "Não vá embora. Fique e lute." Estávamos no meio do nada. Infelizmente, os socorristas haviam cometido um erro. Eles chamaram o helicóptero médico como deveriam, mas esqueceram de chamar uma ambulância para me levar até ele. O helicóptero veio da maior central de trauma do nosso estado, mas teve que voltar porque não havia ambulância para me levar até a estrada. Quando a ambulância finalmente chegou, me levaram para um pequeno hospital a uns 20 ou 30 minutos dali. Assim que cheguei, o helicóptero retornou, me pegou imediatamente e me transportou para o maior centro de trauma do estado. Quando o helicóptero pousou no telhado, havia uma grande porta, como uma porta de garagem gigante que se abriu. Eles me levaram para dentro. O que quer que estivesse lá comigo? Bem ali, havia uma máquina de tomografia. Eles continuavam me fazendo a mesma pergunta: "Qual é o seu nome? Quando é seu aniversário?" Eu sabia a resposta, mas não conseguia falar. Na verdade, eu não tinha forças para falar, mas, na minha mente, eu sabia. Eles continuaram perguntando as mesmas coisas, mas eu não tinha forças.
Os 2 funcionários do turno da noite que estavam lá começaram a discutir. Isso me assustou porque eram 2 médicos discutindo sobre o que estavam vendo na tela. Eles me puxaram para fora da máquina, giraram meu corpo em 90 graus e usaram algumas espumas para me reposicionar antes de me colocar de volta. Quando me colocaram novamente na máquina, tudo começou a escurecer, como quando você diminui a intensidade da luz ajustável. Tudo foi ficando escuro, mas meus olhos estavam abertos. Eu sabia que estava morrendo. No momento em que tudo estava escurecendo, a pequena quantidade de pressão arterial que eu ainda tinha despencou. Isso foi registrado nos relatórios médicos. Minha pressão arterial caiu completamente. Quando isso aconteceu, todos os alarmes e dispositivos da sala começaram a soar. Foi então que se vocês não fizerem algo agora, eu vou morrer. Havia pelo menos 10 pessoas na sala. Todos pararam por uma fração de segundo e me olharam com uma expressão de choque. Eles vinham me perguntando meu nome e meu aniversário por uns 10 minutos e eu não havia dito uma palavra. E de repente, eu falei aquilo. Eles me puxaram para fora da máquina, me levaram para outro local e lembro-me de uma máscara de gás descendo sobre meu rosto. O pensamento que veio à minha mente foi como se eu fosse um carro quebrado e os mecânicos finalmente fossem consertá-lo. Eles me mantiveram em coma, induzido por várias semanas. Nos primeiros dias, me operaram várias vezes. Quando somamos o tempo total que passei no hospital, percebemos que fiquei internado por mais de 1 ano da minha vida. A última cirurgia foi em dezembro de 2007. O acidente aconteceu em novembro de 2006, então foi 1 ano e 1 mês depois do acidente. Mas, durante esse período, eu saía do hospital por algumas semanas, voltava por alguns meses, saía por alguns dias e assim por diante. Foi um entra e sai constante, mas, no total, passei mais de 1 ano internado. Quando o caminhão caiu sobre mim, ele atingiu bem o meio do meu corpo, onde ficam os intestinos. Os médicos me disseram que um adulto tem entre 18 e 24 pés, aproximadamente 5,5 a 7,3 metros, de intestino delgado, porque ele é todo enrolado como um emaranhado de vermes sob o umbigo. O impacto destruiu meus intestinos. Os médicos conseguiram salvar apenas 2 pequenas partes que costuraram juntas. Segundo os relatórios médicos, essas partes somavam cerca de 100 centímetros. Não sei por que os relatórios estão em centímetros, mas estão. Na época, nos disseram que menos de 100 centímetros de intestino não era suficiente para sobreviver. Então, em março daquele ano, uma das 2 partes do intestino que tentaram salvar morreu. Com isso, fiquei abaixo do limite mínimo para a sobrevivência. Eu sempre brinco que estava namorando uma bartender ateia, nos casamos e ela acabou virando uma senhora da igreja, tipo aquelas do programa Saturday Night Live. Começamos a frequentar a igreja e depois do acidente, ela enviou pedidos de oração para qualquer igreja que encontrasse na internet. Um homem contou que Deus o acordou 2 manhãs seguidas às 5 horas da manhã em Nova York, dizendo para ele comprar uma passagem para Wisconsin, orar por mim e que um milagre aconteceria. No primeiro dia, ele ignorou. Comentou com a esposa e com outra pessoa, mas não fez nada. No segundo dia, aconteceu o mesmo. Deus disse a ele: compre uma passagem, vá até Wisconsin e ore por aquele homem no hospital. Eu vou fazer um milagre. Então, ele obedeceu. Pagou cerca de $900 na época para conseguir um bilhete instantâneo. Quando chegou ao hospital, orou por mim. Enquanto ele orava, colocou a palma da mão na minha testa e senti como se uma corrente elétrica saísse da mão dele e entrasse na minha cabeça. Ele orou em nome de Jesus e disse: intestinos, eu ordeno que vocês cresçam sobrenaturalmente. Naquele momento, senti algo se movendo dentro do meu abdômen. Mais tarde, os médicos constataram que eu tinha aproximadamente metade do intestino necessário para viver, algo entre 9 e 11 pés, cerca de 2,7 a 3,3 metros, o suficiente para sobreviver.
Caso contrário, eu teria morrido de inanição no hospital. No dia 1º de janeiro de 2008, iniciamos um ministério chamado Sweet Bread Ministries, mesmo eu ainda estando no hospital. Desde então, tenho viajado para compartilhar esse testemunho sobre como clamei por Deus debaixo daquele caminhão, sobre como uma mulher chamada Shannon, que só acreditava em Jesus há 2 meses, orou por mim e me trouxe de volta à vida 3 vezes. Sobre como esse homem viajou para orar por mim e um milagre aconteceu. Eu costumo dizer, ainda bem que Shannon não frequentava uma igreja que não acreditava em milagres, porque talvez ela não tivesse orado por mim. Desde 2008, tive que passar por muita reabilitação, aprendi a andar de novo, tive que reaprender a ler e escrever por causa dos danos cerebrais causados pela falta de oxigênio. Foi um processo longo e difícil, mas sobrevivi. Agora, viajo para compartilhar minha história com outras pessoas. Eu venho de uma infância muito difícil. Meus pais diziam acreditar em Deus, mas não íamos à igreja, talvez no Natal ou na Páscoa, se tanto. Minha família tinha problemas com drogas e álcool. Sofri abusos físicos, verbais e até abusos sexuais repetidos na infância. Passei minha vida inteira com raiva, questionando se Deus existia e, se existia, por que permitia que crianças sofressem tanto. Mas, depois de tudo o que vivi, estou aqui para contar minha história e mostrar que milagres acontecem. As pessoas precisam saber que Deus é real, Ele está nos ouvindo, Ele escuta nossas orações. Obviamente, nem sempre Ele responde da maneira que queremos, mas quero compartilhar com as pessoas que definitivamente existe uma realidade espiritual. Assim como Shannon e seu marido perceberam, os espíritos são reais. E isso é porque Deus é real. Ver os anjos e tudo mais mudou minha vida de tal forma que abandonei um negócio muito bem-sucedido e entrei para o ministério apenas para contar isso às pessoas. Não foi algo pequeno, foi uma mudança de vida para mim. Caso contrário, eu ainda estaria fazendo o que fazia antes e ganhando muito dinheiro com isso, em vez de estar no ministério, onde não há muito dinheiro. Mas não se trata do dinheiro. Mais uma vez, foi algo que transformou minha vida, e eu só quero compartilhar isso. E vou continuar compartilhando essa história, esse testemunho, pelo resto da minha vida, olhando fixamente para o céu, perdidos. Todos nós caímos quando o amor está em nossos olhos.